tomar seu assento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui no tema, amém? Você abre Salmos 141, amém? Pode abrir a sua Bíblia, Salmos 141, amém? Glória a Deus. Eu quero externar minha alegria a Deus por estar aqui mais uma vez, essa igreja abençoada por Deus, conhecendo novos irmãos, uma igreja que vai morar no céu, amém? Trago um abraço da minha pastora Leite, o pessoal da igreja que congrega. Quero agradecer pela banda, o Diácono Alex, Felipe, todos que vieram aqui juntamente comigo. Agradecer a minha esposa, que sempre me acompanha também. Vocês a conhecem, amém? Uma bênção de Deus, que Deus colocou na minha vida, amém? Estou muito feliz também, porque na semana, acho que 10 dias antes de vir pregar, fui abençoado com esse tema aqui bonito, maravilhoso, que vocês estão vendo. Deus me abençoou através da serva dele, minha esposa, né? Eu sou grato a Deus por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, amém? Agora eu peço que todos que pegaram a Bíblia Sagrada se coloquem de pé. Eu vou ser rápido aqui, eu vou direto no foco, aquilo que Deus colocou ao meu coração, amém? Vocês abriram em Salmo 141, amém, né? Aqui no tema que Deus gerou ao coração da igreja, diz assim, Apocalipse 21, 4: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, amém? Glória a Deus. Agora eu vou estar lendo aqui também Salmos 144, amém? Salmo 144 diz assim, Salmo 144, amém? Se eu falei 141, me perdoe. Salmo 144, primeiro, diz assim: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Vou repetir mais uma vez. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. E a igreja diz amém. Pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quando eu recebi o convite para estar ministrando aqui na igreja, subordinado a esse tema, confesso aos irmãos que eu folhei bastante a Bíblia, eu tive tempo para estudar, subordinado a esse tema, mas eu confesso que Deus, aleluia, Ele gerou algo diferente ao meu coração, aleluia, mas eu creio que Deus tem algo forte a realizar aqui no nosso meio. Quem acredita que vai sair daqui com posse de vitória, diga glória a Deus. Aleluia. Eu quero compartilhar um texto bem pequeno, você não precisa nem abrir a Bíblia, que se encontra em 1 Samuel, no capítulo de número 17. Amém? Diz assim: E os filisteus ajuntaram-se seus arraiais para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os seus homens, e os homens de Israel, se ajuntaram e acamparam-se no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. Amém? Eu vou desenvolver esse texto juntamente com a amada igreja. Eu peço a sua total atenção para que eu não me prolongue aqui no tempo que foi me concedido. Amém? Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz, aleluia, que aqui existia dois exércitos, dois povos, dois deuses, aleluia, se podemos dizer assim, o Deus de Israel e o Deus dos filisteus. Pois bem, e eu quando comecei a folhear a Bíblia Sagrada para tentar
desenvolver esse texto voltado para os Salmos, para o Salmo 144 e o versículo 1, onde Davi fala que Deus prepara suas mãos, prepara os seus dedos e coloca toda a sua confiança diante de Deus. Eu perguntei para Deus: Pai, que tipo de pessoas vão estar naquele culto? Que tipo de pessoas vão ouvir essa palavra? O que as pessoas precisam e necessitam naquela noite ouvir da tua parte? Porque eu mesmo não tenho nada a oferecer para ele. E Deus gerava no meu coração e dizia: quando você subir ao altar da igreja, que você lê, aleluia, esse versículo que diz que eu adestrei Davi e treinei ele para a guerra. Diga que há muitas pessoas que entraram ali com uma batalha travada, com uma guerra muito grande, com indecisões, sem saber para onde ir, mas que nessa noite eu vou trilhar novos caminhos para ele. Que nessa noite eles podem ter entrado de cabeça baixa, podem ter entrado triste, com o pé no chão, mas vão sair de cabeça erguida, voando nas asas da revelação de Deus. Deus tem coisa boa preparada para você aqui nessa noite. Escute isso. O livro de 1 Samuel, se nós formos examinar esse livro de 1 Samuel, quando nós chegamos no primeiro capítulo de Samuel e no versículo 1, nós encontramos a história de um homem chamado Eucana, que tinha duas mulheres, uma Ana, outra Penina. Vocês conhecem toda a história melhor do que eu. E a Bíblia diz que Ana, ela era estéril, como vocês sabem. E a Bíblia diz que Penina, ela irritava a Ana, porque Ana não podia ter filho. Naquela época, a mulher que tivesse filho e fosse homem, era de extrema valia. Isso fala lá em Êxodo, na lei do Levirato também. Escute isso. Só que a Bíblia diz que em meio a essas afrontas, em meio a lágrimas, a choro, a prantos, nós chegamos no segundo capítulo do livro de Samuel. E a Bíblia diz que no segundo capítulo do livro de Samuel, aleluia, Deus já tinha feito uma promessa a Ana, que lhe daria um filho, apesar, aleluia, dela chorar e a Eli pensar que ela estava até embriagada e começar a caçoar dela e falar: olha, aparta-te desse vinho. E ela dizia: não, meu Senhor, eu sou uma mulher amargurada e pobre de espírito, eu estou orando para que Deus realize um milagre na minha vida. Escute isso. Talvez você tenha entrado aqui dizendo: Deus, eu vou entrar naquela igreja hoje, mas eu quero que o Senhor saiba que eu preciso de um milagre, que eu preciso de mudança. O meu Deus pode dizer: você está no lugar certo, você está na cadeira certa, na hora certa, eu vou realizar a tua vida. Escute, quando nós chegamos no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 12, a Bíblia diz que Samuel agora já é um jovem, já está sendo ensinado por Eli, o sacerdote da época. E a Bíblia diz que Eli também, aleluia, tinha 2 filhos. E Deus usa Samuel algumas vezes, mesmo na sua inocência ainda, para falar para ele: Eli, cuida de Ofni e Finéia, porque eles estão indo por um caminho que não provém ao Senhor. Eles estão andando em caminho que não provém a Deus, aleluia. E a Bíblia diz, aleluia, que Eli talvez até tenha tentado, mas talvez pela sua idade, ou pela sua pouca autoridade, não conseguiu dar um fim nisso. Aí nós chegamos no capítulo de número 3 de 1 Samuel. No versículo 1 nós vemos um menino sonhar, e Deus acorda ele e diz: Samuel. E ele acorda todo atrapalhado, igual eu, que mal sei abrir a boca para falar da presença do Senhor. Todo atrapalhado, corre até Eli e fala: Eli, tu me chamaste? Ele disse: não. Quando acontece pela terceira vez, orientado pelo sacerdote Eli, o menino atrapalhado fala: Senhor, porque o teu servo ouve. Parece que agora eu vejo uma mudança na vida de Samuel, de criança, garoto, de garota, adolescência, agora já é um jovem que consegue ouvir a voz de Deus. Hoje eu quero que você saiba que você já foi menino, já foi criança, agora é uma mulher, um homem formado, e Deus vai te despertar hoje. Passa-se os dias, anos. Chegamos no capítulo de número 4 de 1 Samuel ainda. E a Bíblia diz, aleluia, que Ofni e Finéia resolvem ir para a guerra. Não ouviram o conselho de Samuel, talvez o conselho de Eli, se é que Eli alertou seus filhos. E a Bíblia diz que eles vão para a guerra.
Samuel. Aqui eu vejo algo interessante acontecer já. A Bíblia diz, aleluia, que depois dessa batalha, que depois dessa guerra, Deus resolve falar com Samuel novamente, aleluia. E a Bíblia diz agora que Samuel não é mais novo, Alex. Samuel não é mais novo, não tem aquela força que tinha antes. Então Samuel chama os seus dois filhos, chama Joel e chama Abias, e diz: olha, eu vou instituir vocês como juízes de Israel, e vocês irão comandar aqui, porque eu já estou velho. Escute, a Bíblia diz que os filhos de Samuel também andaram por caminhos que não agradaram ao Senhor, começaram a fazer coisas que não agradavam aos olhos de Deus. Escute isso. E a Bíblia diz aqui: os sacerdotes e os anciões daquela época fizeram uma reunião e vieram até Samuel. Samuel já estava avançado na idade, e a Bíblia diz que eles dizem para Samuel: Samuel, escute, teus filhos estão fazendo tudo que é errado, estão atrapalhando a obra do Senhor. Então eu te peço, já que você não está dando jeito aos seus filhos, traz-nos um rei, porque se tivermos o rei irá julgar a nossa nação, o rei irá julgar aquilo que fazemos e irá dar opiniões em nossas famílias. Escute isso. Quando Samuel escuta essas palavras, Samuel se entristece. A Bíblia diz que o Espírito de Deus desce e começa a conversar com Samuel e diz: Samuel, eu estou triste, Samuel, porque eu era o rei do povo, eu tirei eles do Egito, e agora eles querem me deixar de canto, querem me deixar de lado. Escute isso. Quando chegamos, aleluia, em Samuel, no livro de Samuel, no capítulo 9, no versículo 14 e 15, a Bíblia diz que Deus fala para Samuel que ia mandar um homem de encontro com ele, e esse homem ia ser ungido a general ou a rei de Israel. Escute, a Bíblia diz, aleluia, que agora Saul começa a procurar as jumentas do seu pai, e a Bíblia diz que Deus marca o encontro, Alex, no lugar certo, porque Deus, aleluia, quando Ele quer honrar alguém, ou quando Ele quer levantar alguém, Ele marca a hora certa, Ele marca a data certa, Ele marca o lugar certo. Eu não sei se é hoje o dia da exaltação, mas eu sei que você está no lugar certo. Chegamos agora em Samuel capítulo 10, versículo de número 1. A Bíblia diz, aleluia, começa a expressar o texto: Samuel unge Davi a rei. Quando chegamos no versículo de número 17, Samuel chama Saul para apresentar ao povo. A Bíblia diz que Saul se esconde atrás de uma carruagem, porque era de uma família pobre. Quando Samuel vai conversar com Saul, Saul diz: mas a minha família é a mais pobre que tem em Israel, a minha família é a mais pequena que tem lá, porque Deus vai me levantar. Escute isso. Quando ele percebe que ele ia ser rei daquela nação, a Bíblia diz que ele se esconde atrás da carruagem. Aí o Espírito do Senhor aparece de novo e diz: ele está escondido lá atrás da carruagem. Tem crente assim hoje em dia, Alex, quer se esconder do chamado, quer se esconder daquilo que Deus tem para te entregar. Provérbios capítulo 15, versículo 3 diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os molhos para Deus está te vendo. De Deus ninguém se esconde. Aleluia. Escute, Samuel traz Saul diante do povo, e a Bíblia diz que o povo olha para Saul, ele era mais alto do que todo aquele povo. O povo só batia até a metade do ombro de Saul. De um ombro acima, Saul era mais alto. Sabe qual era a diferença de Saul também? É que Saul, ele era belo, ele era bonito, ele era de boa aparência. Escute isso. Aí, aleluia, o povo se alegra quando vê aquele homem forte, bonito, bem vestido, porque já estava preparado para ser rei. E a Bíblia diz que o povo se alegra e diz: viva o rei, recebem Saul. Aí chegamos agora em Samuel, no capítulo 15, lá na frente, quando Saul já estava fazendo aquilo que Deus lhe ordenara que ele fizesse. Quando Samuel já tinha ditado as regras para Saul andar, trilhar os caminhos para que Saul não se atrapalhasse. Escute, quando chega no capítulo 15 e no versículo de número 1, a Bíblia diz que Deus aparece a Samuel e conversa com Samuel e diz: Samuel, vai até Saul e diz para Saul
destrói os arraiais, derruba as casas. O povo grita: viva o Deus de Israel. Mas o povo grita também: Saul. Vamos levar o rei Agag lá para Israel. Vamos levar essas jumentas, vamos levar essas vacas, porque é bonita aos nossos olhos. Escute isso. A Bíblia diz, aleluia, que foi um mau conselho. A Bíblia diz que Saul não foi sábio, e Saul traz aquela jumenta. Escute, Deus lá do outro lado revela a Samuel e diz: Samuel, vai ter com Saul no meio do caminho, porque Saul fez coisas que não eram do meu agrado. A Bíblia diz que Samuel sai, Alex, e quando encontra com Saul, a Bíblia diz que Samuel passou a noite inteira esperando esse encontro, e no arraial do dia, quando o sol estava saindo, a Bíblia diz que Saul encontra com Samuel, e Samuel olha para Saul, e Saul olha para ele e diz: olha, eu fiz tudo quando Deus me mandou, eu destruí os amalequitas. E Samuel olha para ele e diz: Saul, porque esse barulho de sino no meu ouvido, é assim que chamamos o norte, sino ou chocalho, porque esse barulho que eu estou escutando nos meus ouvidos, tu fizeste algo que desagradou o Senhor. E ele diz: eu não fiz, pelo contrário, Samuel, eu trouxe o rei Agag para dentro de Israel como prisioneiro, e trouxe também as ovelhas, as vacas, porque agradaram aos olhos do povo. Escute isso, ele trouxe maldição para dentro de Israel. Ele trouxe um rei que não confia no Senhor, ele trouxe alguém que entristeceu a Deus. Talvez Deus tenha mandado você fazer algo e você tem feito de outro jeito, é por isso que você está se atrapalhando. Mas eu quero ser profeta de Deus e te dizer: Deus vai te dar uma direção. Aleluia, que quando Samuel fala essas palavras para Saul, frisando melhor o capítulo de número 15, o versículo de número 26, a Bíblia diz que Deus olha para Samuel. Samuel olha dentro dos olhos de Saul e diz: olha, hoje Deus rejeita o teu reinado, e tu não serás mais rei em Israel. Eu duvido que nós vemos isso hoje em dia. Alguém entregar uma profecia pesada dessa, alguém entregar uma profecia dura dessa, Deus mostrar que alguém está errado e a pessoa sentar com ele e dizer: você está errado, porque Deus me mostrou. Mas eu tenho certeza que Deus vai levantar os que estão aqui hoje para falar a verdade. Não espera a oportunidade para profetizar. Deus vai liberar uma ordem. Eu vejo uma estratégia de Deus tremenda. Quando nós chegamos, Alex, depois que Saul é rejeitado, no capítulo de número 16 de 1 Samuel, o texto, aleluia, grifado em cima vai dizer: Deus manda Samuel ungir Davi a rei. Escute, aonde estava Davi? Quem era Davi? Davi não estava na Bíblia. Até aqui Davi não estava na história. Ninguém conhecia Davi. Estava atrás das ovelhas, esquecido, deixado de lado. Os próprios irmãos, se você analisar o texto, principalmente o mais velho, ele deixava Davi de canto. Ele sempre repreendia Davi. Escute, mas Deus tinha uma estratégia. Eu quero que você repita comigo: Deus tem uma estratégia para te abençoar aqui nessa noite. Toma posse dessa palavra. Aleluia. Escuta, Deus fala para Samuel: Samuel, pega o teu vaso, porque até aqui não temeste a Saul.
diz, mas Senhor, vou eu dizer o que a Saul? Se Saul descobre que eu fazia cela lá em Belém, de certo Saul vai me matar. Aí Deus dá estratégia para ele. Não, meu filho, tu vai dizer aos homens que vierem te perguntar, que tu vai lá em Belém sacrificar a mim, e convida eles para ir contigo. Sabe por que Deus falou isso, irmã? Sabe por que Deus falou? Porque os servos de Saul, eles eram preguiçosos. Quando Samuel convidasse eles para ele, dizia, não, vai sacrificar Deus, vai tu. É aquele crente que você diz, vamos orar, ele diz, amanhã eu vou. Vamos para o monte, amanhã eu vou. Vamos para a vigília, amanhã eu vou. Deus está falando, vamos orar, vamos jejuar, porque eu quero te levantar. Meu Deus, foi dito e feito. Vamos sacrificar comigo lá em Belém. Ah, não vou não, vai lá, Samuel. Deu certo a estratégia de Deus. A Bíblia diz que no capítulo de número 6, ele chega, aleluia. No versículo de número 6, no capítulo 16, ele chega à casa de Jessé. A Bíblia diz que Davi entra na casa de Jessé e diz, Jessé, eu vim fazer uma obra forte aqui na tua casa. E Deus me revelou que dentro da tua casa tem algo que Deus precisa dele. E cadê os meus filhos? Os meus filhos estão trabalhando. Então manda chamá-los, aleluia. Escuta isso. Quando Deus quer honrar alguém, irmão, não adianta outra pessoa querer passar na frente, não. Quando Deus fala que vai te dar alguma coisa, não adianta ninguém querer passar na frente, não. O que Deus te deu é teu, ninguém toma, ninguém toca, ninguém se arrisca a tomar, porque é teu e ponto final. Manda chamar teus filhos. Aparece o primogênito na porta, pomposo, forte, bonito. Conversa com seu pai, diz, pai, o Samuel quer ir. Samuel veio honrar alguém aqui em casa. Aí ele abre, sou eu. É o primogênito, é o mais velho. De certo, tudo que viesse de bom ia ser para Eliabe. Aí Eliabe se aparece, missionário Alex. Aí diz assim, sou eu. Aí aparece na frente de Samuel. Aí Samuel olha para cima, Deus fala ao coração, Samuel vai despesar um vaso de azeite. Opa, Samuel, peraí. Não é esse aí o meu escolhido. Eu não olho como um homem vê. Eu não olho para a roupa, não olho para a aparência, eu olho para a maquiagem, eu não olho para dentro. Eu olho para dentro do coração. Ele abre e diz, Samuel diz, mulher. Tem mais alguém? Tem. Vem o segundo, Abinadab. Quando Abinadab chega, começa a conversar com Eliabe. E Eliabe diz, olha, de certo será você. Eu fui lá para me apresentar a Samuel. Deus veio honrar alguém aqui na casa do pai. Eu me apresentei, mas não era eu, é você. Corre lá, Abinadab. Abinadab entra no meio da sala correndo. As mesas já estavam todas preparadas, as cadeiras. Ele olha para Samuel, olha para o seu pai e diz, pai, eis-me aqui. Quando Samuel olha para ele, olha para Jessé e diz, Jessé, também não é esse que eu quero. Mas não é Eliabe, não. Mas não é Abinadab, não. Então deve ser Samar. Manda chamar Samar. Correram, Alex. Acharam Samar, talvez ombro na esquina.
Eu vejo Deus pegar o nada e fazer seu tudo. Eu vejo Deus pegar alguém que está embaixo e colocar em cima. Eu vejo Deus pegar alguém que está lá no último da fila e colocar como primeiro. Eu vejo Deus confundir a ciência, o homem, para mostrar que Ele é Deus. Aleluia. Escute, parece que quando eu vejo, aleluia, Deus falar para Samuel, Alex, vai na casa de Jessé, se arrisca a tua vida, vai lá, povo lá, porque eu tenho algo contigo na casa de Jessé. Parece que eu vejo Deus trabalhando. Escute, Ageu capítulo 2, versículo 4. A Bíblia diz que Deus falou as seguintes palavras: esposa de Zorobabel, esforça de Josué, esforçai todo o povo e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Parece que eu vejo Deus trabalhando em João, no capítulo 5, versículo 17, Jesus diz: o meu Pai trabalha e eu trabalho também. Escute, Isaías capítulo 64, versículo de número 4 diz: porque o Deus da antiguidade não se ouviu, e nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. Escute isso, é quando você está chorando, Deus está trabalhando. É quando você está glorificando, Deus está trabalhando. É quando você está aqui, Deus está trabalhando. Parece que eu vejo Deus trabalhando aqui no nosso meio. Parece que eu vejo as mãos de Deus estendidas aqui no meio da igreja. Ele está dizendo: meu filho, eu estou trabalhando. Enquanto ela está aqui, eu estou trabalhando. Enquanto você está aqui, Deus está na tua casa. Deus está mudando. Deus está colocando as coisas no lugar. Enquanto você está aqui, Deus está mudando a história. Ela mandou como Maravás. Escute, eu vejo uma providência de Deus aqui. Eu vejo que Deus estava trabalhando em prol de Samuel. Eu vejo que Deus estava trabalhando em prol de Davi. Mas deixe-me terminar a mensagem, aleluia. Quando nós chegamos, aleluia, no capítulo de número 17 de 1 Samuel, a Bíblia vai dizer, aleluia, escute, que coisa forte aqui. Jessé agora, aleluia, chama Davi, começa a conversar com Davi e dá conselhos para o menino, porque Davi, aleluia, já estava com sangue de guerreiro na veia, querendo partir para a batalha. E a Bíblia diz que bem nessa época houve-se uma grande guerra em Israel. No capítulo 17, o versículo 1, a Bíblia diz que os filisteus se levantam contra Israel novamente. Aqueles mesmos que massacraram Ofni e Finéias. Aqui estão eles novamente, preparados, aleluia, para ferir o povo de Israel. Aqueles que sempre se levantavam contra os ungidos do Senhor. É verdade, aonde tem um servo de Deus tem que incomodar alguém. Aonde tem um missionário, um servo, alguém tem que se incomodar. Esse alguém era os filisteus. E a Bíblia diz que quando chega no capítulo de número 17 e no versículo frisando melhor 16, a Bíblia diz que Jessé chama Davi e diz: Davi, pega esse leite, pega esse queijo, pega essas coisas boas, esses pães, e vai levar para os teus irmãos lá na guerra. Ela mandou como vai lá e leva. Lá está Eliabe, lá está Abinadab e lá está Samar, porque a Bíblia diz que eles três desceram com Saul a peleja, mas Davi ficou cuidando das ovelhas, atrás das ovelhas, desamparados, esquecidos. Escute isso, Davi estava lá sozinho, parecia que não tinha ninguém olhando para Davi, mas parece que eu vejo do céu Deus dizendo: aguenta mais um pouco, meu filho, no tempo certo eu vou te tirar daí, segura a onda, eu vou te tirar.
toca no coração de Jessé. E diz: Jessé, envia Davi para levar alimento para os meninos que estão na guerra. E Davi desce. Escute, olha que coisa linda que acontece aqui, para me encerrar a mensagem. Aleluia. Davi agora pega todos os seus mantimentos, Alex, e desce, aleluia, para levar os mantimentos. Ela mandou comandar. Quando Davi desce, irmã Fernanda, a Bíblia diz que Davi chega onde estava Eliabe, Abinadab e Samar. E a Bíblia diz que Davi olha para eles e diz: meus irmãos, eu trouxe mantimento para vocês. Eu trouxe alimento que papai mandou. Tem queijo, tem leite, tem até coisas para o rei Saul. E ele mandou eu perguntar, aleluia, como está a guerra? Como vai a guerra? Se nós estamos bem, aleluia, se nós estamos bem nessa beleza, bem nessa luta. Escute, eu vejo um monte de homem frouxo, o povo de Israel todo com medo, aleluia, o povo de Israel acuado, igreja. Sabe por quê? Porque lá do outro lado da banda do Golias, da banda dos filisteus, existia um homem treinado para a batalha. Não dá tempo de entrar no treinamento dele aqui, mas ele era treinado, a Bíblia diz, desde criança a pelejar. O assassino dos filisteus estava lá só esperando alguém para desafiá-lo, alguém para enfrentá-lo. Ela mandou comandar a base. Escute isso. Mas a Bíblia diz que quando Davi desce, parece que eu vejo Deus descendo com Davi. Parece que eu vejo Deus chegando lá onde Davi estava. Eu posso te provar que Deus a todo tempo estava naquela guerra, só que eles não enxergaram. Escute, para haver uma guerra tem que ter dois exércitos. Diga: dois exércitos. Para haver uma guerra tem que ter também duas bandeiras. Diga: duas bandeiras. Sabe por quê? Porque quando o exército está sendo massacrado, aquele exército que está perdendo a batalha, ele ergue a bandeira branca. É um sinal que ele está derrotado, que ele está se entregando à peleja. Escute, parece que eu vejo do lado, Alex, lá do lado dos filisteus, uma bandeira branca, mas estava escrito: não estamos te rendendo. Estava escrito nela: esse aqui que está desafiando Israel é Golias. Esse aqui que está desafiando o exército de Israel é Golias. Escute, missionários e missionários, parece que eu vejo também alguém correndo no campo de Israel com uma bandeira branca para lá e para cá, balançando ela. E eu perguntei para Deus: me faça enxergar o que estava escrito. E Deus falou ao meu coração: estava escrito: Jeová Jireh, o Senhor proverá. Jeová Jireh, o Senhor proverá. Escute, quando eu vejo escrito na bandeira de Israel: o Senhor proverá, eu olho lá no meio do campo e vejo o menino chegando com os pão na mão, com queijo na mão, com leite na mão. É a providência. Meu Deus é forte. Quando eu vejo na igreja, quando eu vejo na bandeira escrito Jeová Jireh, o Senhor proverá, aí eu vejo Davi pisando na real. É a providência de Deus chegando. É a força de Deus. Eu sempre esteve na batalha. Eu sempre esteve na batalha. Quando eu vejo na bandeira dos filisteus alguém se gabando dizendo: esse é Golias, o desafiante do Deus e do povo de Israel. Parece, aleluia, que eu vejo escrito bem, aleluia,
nessa guerra. Deus está contigo nessa guerra. Pode estar doendo, pode estar apertado, Deus está contigo. Alabando como na vasta. 1 Samuel capítulo de número 17, versículo 47 diz: o Senhor, aleluia, diz que do Senhor é a guerra. Êxodo capítulo 15, versículo